Pessoal, Ricardo Lopes aqui, estamos aqui em mais um podcast, Tear Bem-Estar, e hoje eu estou com um convidado que foi uma surpresa, porque eu simplesmente mandei uma mensagem para o Fábio falando sobre, topa gravar um podcast com a gente através de um reel e de um story que ele postou, e ele na primeira falou, nossa, topo e vamos gravar. Então eu estou aqui com o Fábio Marques, que é a Sheila Cristina quando está montada. Sim. E estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu vou falar rapidinho, um pouquinho de você, porque depois eu vou deixar você falar. Vai que tem alguém que não conhece, né? Vai que tem alguém, né? Vai. Então, o Fábio, ele é designer de interiores, para quem não sabe, né? Ele é ator, criador de conteúdo, é o criador da Sheila, né? E todo mundo conhece a Sheila, né? De Várzea Grande, Mato Grosso. Várzea Grande. Várzea Grande. Eu falei Vargem, mas é Várzea, tá certo aqui. Porque tem a Vargem, mas eu sou de né? Várzea. Mas Vargem é São Paulo, né? Vargem é São Paulo, se Vargem é não me São engano. Paulo. Várzea Grande, Mato Grosso. Ele ganhou projeção nacional durante a pandemia ao criar o conteúdo de humor sobre arquitetura, que todo mundo te conhece como Sheila por isso. Decoração e comportamento através da personagem Sheila Cristina. E hoje ele acumula milhões de seguidores nas redes sociais e já indicado ao People's Choice Awards na categoria de influenciador do ano do Brasil. Muito bom, muito Internacional. bom. Internacional, Mega Blaster. Antes de começar esse episódio, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, aos nossos apoiadores da Tear Bem-Estar. E queria falar um pouquinho sobre a Porto Belo Shop Santo André. Eles sempre apoiaram o nosso canal e quem quer fazer reforma, trabalha com arquitetura, interiores, sabe o quanto o revestimento faz parte e é importante no processo de reforma, de projeto. E a Porto Belo Shop, ela faz isso muito bem, muito bem. Os produtos são de alta qualidade, seguem tendência. Então, se você está pensando em reformar, está pensando em fazer um projeto com um arquiteto ou um designer, não deixe de considerar as opções de produtos da Porto Belo Shop Santo André, porque o atendimento deles é fantástico e a experiência vale a pena. Então, ele é um cara que eu queria muito conversar e a partir daqui o microfone é seu. Eu quero ouvir tua história, eu quero ouvir um pouco. Você sabe que, né, eu já falei para você que a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre bem-estar, mas eu acho que a gente está num momento de mudança. E eu não estou falando só da gente, de Brasil, de São Paulo, estou falando de mundo. A gente está precisando mudar. A gente conversou um pouquinho aqui antes e é nesse sentido que eu quero que você só vá. Não, quando você me mandou, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, é como que você consegue, através da estética, inclusive, do seu podcast, do seu programa, passar essa calmaria. Que é exatamente isso que eu tô querendo fazer agora, sabe? Que é acessar esse lugar de fazer o conteúdo, de criar conteúdo, de conversar com as pessoas num lugar mais tranquilo. Eu sei que é difícil, mas eu acho que é muito mais sobre um objetivo e é construído também. Então, quando eu vi assim, eu falei, olha, eu acho que esse cara ele já tá onde eu quero estar. Entendeu? Falando sobre bem-estar, conversando com as pessoas, tendo essa troca genuína. E daí, acho que esse foi o primeiro gatilho, assim, para eu falar, quero estar lá com o Ricardo. Muito bom você falar isso, porque eu venho da arquitetura, como a gente estava conversando aqui, né? E esse podcast chamava-se Decorando o Meu AP. E eu percebi isso já há um tempo, inclusive quando eu tinha loja, que eu procurava trazer, por exemplo, na loja, né? Falando da loja, a gente trazia peça importada no começo. Na China. E aí eu falo, cara, isso é feito por máquina na China, por que eu não estou comprando do designer brasileiro, do artesão que faz aqui no sul de Minas e tal? E a gente começou a trazer esse tipo de produto, porque eu acho que isso tem manualidade, isso tem energia embutida ali. É que nem colocar uma pedra, um quartzo numa bancada de cozinha e usar uma pedra natural que ficou milhões de anos sendo produzida ali dentro de uma montanha, né? Então, aquilo tem uma energia, a vegetação natural, e o estúdio tem essa preocupação também de ter uma vegetação natural, de ser mais esteticamente aconchegante e tal. E não é todo mundo que reconhece isso. E a gente está falando sobre essa questão da calma, do silêncio. O silenciar. Ontem ou antes de ontem, eu fiz uma meditação que falava sobre o silenciar. Cara, é engraçado, porque assim, eu não tenho papa na língua, né? Eu chorei na meditação. Chegou num ponto que eu falei, cara, é isso. Era 40 minutos de meditação. Um canal que chama Corvo Branco, acho que é isso. E o cara falava sobre isso. Então, a gente precisa parar para silenciar. E para dar voz a quem está nesse mood, que é o que a gente está procurando aqui. Por isso que eu te convidei. Você falando sobre silêncio, eu falei isso no meu podcast, no Reels que eu gravei, sobre exatamente isso. Existem coisas, às vezes, coisas incríveis
são construídas no silêncio. E a gente tá esquecendo de silenciar, a gente tá esquecendo de para onde a gente tá indo, o que a gente vai fazer, e é tudo em cima do algoritmo, sabe? E daí é o que eu quero fazer com a minha marca, por exemplo, que a gente... Eu comecei uma marca, e eu comecei ela meio que... Eu preciso ter uma marca. Eu quero empreender. Mas eu não pensei muito no objetivo dessa marca. E a gente vendeu, a gente fez um trabalho maravilhoso, tá sendo incrível. Mas aí agora, depois de fazer esse rebranding, mas foi um rebranding que não começou, tipo, ai, do nada. É de dentro mesmo, sabe? Tá vindo de mim, assim. Eu fico tipo, meu Deus, parece que nada tá fazendo sentido. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito. E uma das primeiras coisas que aconteceram foi eu preciso mudar a minha marca, o objetivo da minha marca. A Tuiu, ela não pode ir para esse caminho onde a gente vai pegar e industrializar tudo e fazer um monte de camiseta. Não, eu quero 3 modelos que passem exatamente a mensagem que eu quero deixar para o mundo. E esses modelos eu vou rodar o Brasil e o mundo até. E é falando sobre território e pertencimento, sabe? São frases de impacto de pessoas que eu conheço, a minha, né? Tem 2 minhas e uma do Maurício Arruda. E daí a gente, tipo... o que você usa também é o que você quer comunicar pro mundo, né? Isso. Então, eu não posso ter uma marca, tipo... Porque senão eu vou lá e compro na Shein, sabe? E tá tudo bem. Sim. Existem pessoas que, óbvio, a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Mas aí eu não quero competir com a Shein. Não quero competir com eles. Não quero competir com a indústria internacional. Não, as pessoas que me consomem aqui dentro, elas têm um propósito e elas querem usar e se comunicar através da roupa. Eu acho que a gente está muito nessa volta, né, Fabio? Essa volta aos, não vou dizer até aos primórdios, mas tipo, de a gente começar a entender que... por exemplo, na movelaria, madeira, MDF, MDP, ferragem, todo mundo vende a mesma coisa. Uhum. Mas quem vende a experiência? Exato. Quem vende o que você está me falando, né? A tua marca, ela comunica alguma coisa que conecta com pessoas. Exatamente. Então, para eu comprar, né? A gente via muito antigamente, né? As roupas da Gap com frases americanas que as pessoas nem sabiam onde estavam e tal. E tava lá, Nem Texas, sabe falar inglês. não sabe falar inglês. Então, E daí por tá quê? lá, I love United States. Isso aí. Então, acho que as pessoas... E esse podcast é muito para isso. Para a gente falar que você pode, sim, se rebelar. Você pode, sim, não ser igual a todo mundo. Exato. Aliás, é isso que é muito legal de você estar colocando aqui sua cara sem estar montado como Sheila. Exato. Porque é um pouco do que você falou ali. Como é que a Sheila fez sucesso? Fez falando sobre... É uma brincadeira sobre arquitetura, mas, na verdade, é uma brincadeira num humor ácido ali, né? Que a gente sabe que é muito daquilo. E daí, a gente tem que ficar se lembrando várias vezes dos nossos objetivos, até porque eles mudam, e a gente muda, e a gente se transforma e tudo mais. Quando você me fala sobre o surgimento de Sheila Cristina, ela também cresceu e nasceu em um lugar de incômodo. Né? Foi um incômodo do mercado, foi um incômodo de como as pessoas agiam, foi um incômodo de como eu via arquitetas e essas pessoas da classe social mais alta tratando o seu estagiário, tratando o seu... Sabe, essa... Então, a Sheila também cresceu e surgiu desse incômodo. Só que ao longo dos anos, né, porque isso já fazem 5 anos, a gente vai se esquecendo disso, a gente vai se perdendo e a gente vai se tornando ainda mais trabalhando com internet. E daí eu vim de uma época, 5 anos atrás. Mas assim, a pandemia, e daí foi uma loucura, e daí muita coisa aconteceu, o mundo se transformou. E daí tá, agora, qual que é o meu objetivo? Eu vou ficar só fazendo por causa do engajamento, por causa do algoritmo, porque eu preciso de trabalho? Não, eu tenho que voltar a olhar pra mim mesmo e trazer de novo os meus incômodos, os meus anseios, as minhas vontades e sobre o que eu quero falar, sabe? Sobre o que eu quero comunicar. Se você conseguir transformar uma pessoa, já tá bom, né? Porque essa questão de, assim, eu impacto muita gente. Mas que tipo de impacto é esse?
né? E se eu consigo, né? Eu penso a mesma coisa que você com o meu podcast. Ah, um podcast e tal, que não tem muita visualização. Cara, se eu conseguir transformar uma pessoa, se essa pessoa conseguir mudar o jeito dela viver e aquilo melhorar ela, já tá bom, já tem um objetivo. Claro que eu quero impactar muita gente. E é por isso que eu tenho estudado cada vez mais sobre isso, né? E a gente tem que realmente se questionar. Para onde, assim, eu estou seguindo a minha essência ou eu estou fazendo o que o mercado pede? Sim. E esse impacto, ele pode vir de diversas formas, sabe? O humor, ele é transformador. Sim. A inspiração, né? Ter como espelho também é inspirador. Então, existem várias formas de inspirar as pessoas. E eu acho que a gente já tá fazendo um trabalho incrível, assim, de verdade. Eu acho que é sobre reconhecer também. Eu fiquei muito tempo, e eu vou falar, esse primeiro semestre pra mim foi muito difícil, num lugar de muita cobrança, e foi por isso que eu fiz esse carrossel desabafando. Porque a gente tá vivendo um ano que é complicado por causa de Copa, por causa de eleições, porque o mercado não tá. O mercado da arquitetura não tá também super aquecido. Então existem várias coisas que fizeram durante muito tempo a quantidade de trabalho cair, visualizações e várias coisas assim que fizeram com que eu me questionasse. E daí é muito importante a gente também reconhecer, sabe? Não é sobre você se achar e você falar só sobre si e você não sei o quê. Mas assim, a gente tem que reconhecer tudo que a gente já fez. Eu estava deixando de me enxergar, entendeu? De enxergar a minha própria trajetória. E daí isso adoece. Porque daí você se sente um merda em relação a tudo que tá acontecendo. Você Porque não se reconhece. Vai te levando, né? Vai te levando. É uma coisa que é uma enxurrada, ainda mais na internet. E no meio de um, sabe? Agora pensa, a internet é um oceano de pessoas, um oceano de gente e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, Ricardo, eu tava me vendo assim, de verdade, no meio desse oceano, afogado já. Afogado. Eu não tô nem falando de nadando, porque eu já tava meio que ali, sem, sabe? Imagina uma crosta. Imagina o rio Tietê, porque não é o oceano, não. Em cima é o lixo. O chorume aqui, ó. Tá ali em cima. Eu tava... Mas assim, é muito importante essa análise e essa imagem que eu tô criando. Porque daí eu tive que me afogar pra chegar ali no fundo. E ali, debaixo do lixo, debaixo do chorume, eu consegui dar uma respirada. Pra daí você pegar e beleza, você pode voltar pra cima, você pode voltar pro meio de tudo. Mas a sua energia já tá diferente, sabe? Então, é exatamente aquela história de você ter que, às vezes, chegar no fundo do poço. Sim. E eu não tô falando isso, eu não transpareci isso na internet. Se você vê esses 6 meses, tá tudo bem. Sim. Existem trabalhos ali Mas pontuais. sabe o que é engraçado? Que eu senti isso no seu post. Por isso que eu te chamei. É uma coisa que tava aqui. Isso tem uma energia por trás e a gente percebe. E assim, não é você. Tá um monte de gente assim. Muito. E o mais interessante e foi muito bom quando eu fiz esse post, porque eu fiz num lugar até de medo também. Porque a gente tem medo de ser a gente de verdade. Sim. Na internet. E quando eu fiz, eu falei... A minha vontade era pegar a câmera, ligar e fazer uma live de 1 hora falando tudo isso. Mas não, deixa eu resumir esse sentimento. E muita coisa eu não ia colocar, mas eu falei, não, eu vou colocar. Foda-se, até as palavras que não poderiam... que a internet bloqueia, né? Tipo, M-O-R-T-E, várias coisas que as pessoas... que a gente não pode falar por uma questão de... Sim. Né? E eu falei, não, eu vou colocar. Eu vou falar. E eu fiz assim, bem sem filtro. E esse retorno que eu recebi, principalmente de outros amigos e influenciadores, é muito real. Porque a gente tá ficando doente. Porque eles também estão, às vezes, Todos. nessa situação e não estão conseguindo enxergar aquilo que você tá tendo coragem de falar aqui. E Exato. que aconteceu comigo, porque o que aconteceu com você acontece com muita gente. Só que às vezes a pessoa não vai lá no fundo, respira e fala, eu vou voltar
como Sheila, ou eu vou voltar como Fábio e mudar a minha história. E Sheila foi e é uma história, porque a gente é feito de história, cara. Sim. Então ela fez você para isso tudo. Só que agora está na hora de você continuar de repente, ou mudar, ou quero trazer outros conteúdos, quero fortificar minha marca. É isso, é repensar e mudar. A gente está o tempo todo mudando, mas tem que ter coragem. E daí quando você me fala sobre isso, a Sheila realmente, ela é uma parte de mim. E ela Importante, também, né? Importantíssima, e ela evolui junto. Sim. As pessoas, eu tenho parado de ler um pouco de comentário, porque ao mesmo tempo eu sou viciado em comentário, tá? Mas tem muita coisa maldosa, né? Eu posto e eu fico ali 1 hora vendo tudo que tá sendo comentado. E às vezes eu esqueço da vida e eu respondo. E durante muito tempo eu vi isso como uma forma de agradecimento aos meus seguidores, sabe? Tipo, não, se eles estão me dando audiência, eu tenho que respondê-los. Eu tenho que saber a opinião deles. Mas aí, depois de um bom tempo, isso começa também… Alguns comentários começam a te ferir. E daí eu tomei essa decisão. Ainda está sendo difícil, mas eu quero me manter cada vez mais afastado. Mas eu vejo nesses 2 últimos posts que eu fiz sobre isso, as pessoas falando, tá, cadê a Sheila? Sheila Cristina vai deixar de existir? Tá aí essa coisa, né? Tá, você não vai aparecer mais como Sheila? Não, não. Eu acho que é uma coisa assim que não tem como eu dizer, porque a gente muda o tempo todo, né? E eu posso acordar um dia e falar bem assim, tá, gente, pra mim não faz mais sentido. E se isso acontecer, eu vou acolher também essa minha decisão. Só que hoje eu vejo como, cara, tá sendo importante eu passar por isso pra que a Sheila também evolua. Porque as pessoas perguntam, a Sheila é uma personagem? É drag queen? É uma extensão de… O que é a Sheila? Eu vejo quase como um orixá, sabe? Uma entidade, uma coisa que… Porque você transforma a voz, você transforma o corpo, vestimenta, tudo com ela. Então é como se fosse baixou. Exatamente. É uma entidade que vem em mim e faz as coisas acontecerem. Então, é uma extensão, é uma entidade, é uma coisa que… E a Sheila foi se mostrando ao longo desse processo. A Sheila que apareceu lá em 2021, no meu primeiro vídeo, falando sobre descobrir ser arquiteta jogando The Sims, é diferente da Sheila que semana passada estava na Casa Cor, falando sobre o arquiteto que colocou tudo porque é caro. E as pessoas não têm acesso. A cerne da crítica é a mesma, sabe? Mas a forma de falar, a forma de vestir, a forma de andar, a forma que a Sheila foi se apresentando pra mim nesses 5 anos é diferente. É uma evolução, né? É uma evolução. Então, esse processo meu de autodescoberta e tudo mais, de estar olhando pra dentro, de estar olhando pro algoritmo, é algo que eu quero transformar também em um crescimento para nós, né? Sim. Eu e Sheila. Sim. Porque não tem como eu evoluir e deixar a Sheila pra trás. Eu acho que isso para mim não… E também não tem uma resposta, como você falou. E Sheila volta, e Sheila evolui. Cara, pode ser que você acorde um dia e fale, não quero mais. E pode ser que você fale, olha, essa é a nova Sheila. Né? Então, isso tudo e essa coisa do hater, né, que você estava falando nos comentários, cara, isso é muito maldoso. Por que as pessoas sentem prazer? Isso é uma coisa do humano, né? Essa coisa da desgraça, do ser hater, do criticar. Ainda mais no mundo gay, né? Porque aí tem ainda o mundo gay, o mundo negro, né? E as pessoas têm essa coisa de… eu vejo isso às vezes em filmes, né? Crianças fazendo isso, que é uma coisa que a criança faz, o bullying, né? Então eu falo, por que a gente tem isso? Se a gente conseguisse minimamente fazer comentários legais, né? E também, por outro lado, quem está recebendo, o influencer ou a pessoa que está ali, porque você vê, você vai deixar de fazer uma coisa, de repente, que você gostava muito, que é responder aos seus seguidores e tal, porque alguns começam a ir pro lado que não tem que ir. E entram na mente. Exatamente. Né? A gente fica… As pessoas acham que só pelo fato de ter 1 milhão de seguidores, e já aconteceu, de a pessoa pegar e me detonar
eu responder e a pessoa… Ai, não acredito que você me notou, eu te amo. Só tava falando, sabe? Porque eu pensei que você não ia ver. Aí, tipo, gente, pelo amor de Deus, a pessoa… E é isso. Porque às vezes… E daí é outro processo também. Eu vou responder os comentários. Isso nunca vai deixar de acontecer. Óbvio que eu tenho que Sim. dar aquela diminuída nessa leitura e nesse consumo. Mas quando eu for responder, outra atividade que eu tô querendo fazer também, outro exercício, responder os comentários bons. Os ruins, mesmo que eu veja, mesmo que me magoe naquele momento, eu não vou dar palco. Porque daí muita gente começou a criticar porque sabia que eu dava palco. Então também é uma forma de você ter aqueles seus 2 segundos de fama. Né? Porque todo Exato. mundo quer ser visto. Exato. Mesmo que seja de uma forma ruim. Pelo menos eu fui visto. Pelo menos a Sheila sabe quem eu sou. Ai, me xingou, acabou comigo? Sim, mas pelo menos eu recebi aquele meu spot. Sabe? De repente Sim. é uma pessoa que não tem isso, né? Às vezes, as pessoas são amarguradas. Aí, às vezes é uma pessoa que tá triste, que não tem muita coisa na vida. E receber um xingão da Sheila é aquele ponto de felicidade. Sim. E daí eu parei de fazer isso também. Porque se for pra gente espalhar amor e tranquilidade, que seja… Beleza, né? Você quer ser visto? Vamos ser visto, mas num lugar de afeto. Mesmo que você responda um hater com uma coisa positiva, né? É meio que um tapa com luva de pelica, né? Ou seja, a gente tem que… Aliás, eu vou falar isso pro público, né? Gente, mais amor com as pessoas. Não é porque a pessoa é um influencer ou a pessoa tem milhões de seguidores que ela… Muitas vezes erra, ela também não sabe, ela também está passando. Cara, isso não tem curso para ensinar o que você faz. Você criou um personagem, você tem milhões de seguidores, se for contar várias redes, mas assim, também você tem as suas dores, também você tem as suas dificuldades, como você acabou de falar. Então, mais amor, gente, um pouquinho mais de carinho pelas pessoas e sabe, comentar, apoiar. Se quiser falar no particular, manda um direct, fala, né? Mas é uma outra história. E apoiar a mudança também. Sim. Porque imagine se eu fosse o mesmo de 5 anos atrás, sabe? A gente é metamorfose, a gente evolui, a gente muda o tempo todo, sabe? Eu tenho orgulho de ser incoerente. Sim. Sabe? Nós, seres humanos, que bom que a gente pode, tipo, falar uma coisa aqui agora e pensar e mudar de opinião. Sabe? E pedir essa evolução. desculpa. E pedir desculpas. Isso para mim é a cerne. A gente tem que ir para esse caminho. Você também sente que a gente eu digo que tem um movimento de massa em várias coisas, né? Na política, na Copa que a gente está passando aí. É um movimento de massa de manipulação. Eu sinto muito isso. E eu sinto que a gente precisa quebrar isso, muitas vezes, né? Porque senão é o que aconteceu com Sheila. Sim. Se você for olhar, a Sheila veio com uma disruptura, né, de algumas questões, mas tipo… como você falou, a turba vai levando você, né? Exato. E aí você começa a ser influenciado por tudo isso. E aí começa, ou sobe a cabeça, não sei o quê. Mas é um movimento de massa. Quando você começa a desconstruir, que é um pouco do que você está fazendo agora, aí vem esses questionamentos todos. Mas e a Sheila? Mas porque as pessoas não estão acostumadas à mudança. A sair da zona de conforto. Exato. E o algoritmo não está acostumado com isso. Porque se você pega os meus vídeos mais virais, os últimos que mais viralizaram, são os reacts. Eu adoro fazer react. É o vídeo mais fácil que eu faço. Eu consigo gravar… Se eu sentar aqui para gravar, eu consigo gravar 50 react. Porque é um atrás do outro e é muito rápido. 15 segundos, salvou, 15 segundos, o outro, 20 segundos, 1 minuto. É muito rápido. E são os vídeos que mais viralizam. Eu vou parar de fazer? Não. As pessoas me pedem o tempo todo? Sim. Eu vou fazer só isso? Jamais. Mas o algoritmo e a minha audiência, se dependesse deles, eu ia estar só fazendo isso. Esse seria o meu conteúdo. Eu não ia ter um podcast para conversar com você sobre bem-estar. Eu não teria… não falaria sobre a arquitetura da forma que eu quero falar, sobre design do jeito que eu quero falar. Não ia falar sobre algoritmos, sobre a vida do influenciador, sobre saúde mental. Tudo isso seria suprimido porque o engajamento, porque o algoritmo quer que eu coloque uma tela verde no fundo e fique criticando o projeto dos outros. Eu gosto de criticar, adoro.
A crise também é estética, tá? Mas você a gente não critica pode mais, falar não é- muito. A crise também é estética. Mas você não critica a pessoa, né? Você Não. critica. Por exemplo, você falou da Casa Cor que você gravou lá, pô, o cara fez as coisas mais caras do mundo. Não é o cara, mas é, tipo, é isso, né? E não, a crítica jamais. E quando a pessoa entende isso, igual. Eu esqueci o nome dele que eu gravei. Eu ia até mandar um abraço pra ele, mas esqueci. É Navarro. Acho que é Navarro Arquitetura. Navarro Arquitetura. Ele que fez o ambiente que eu visitei. E quando a gente se encontrou pela primeira vez, ele pegou e falou assim: você precisa ir no meu ambiente e eu quero que você acabe com ele. Eu quero que você acabe, detone. Nossa, porque isso. todo mundo fala que eu sou a Sheila Cristina do Rio de Janeiro. E os meus amigos vivem mandando vídeos sobre você. E vai ser, tipo, incrível. E eu falei, tá, beleza, eu vou. E é isso que eu te falei. A evolução da Sheila também vem aí. Eu poderia ter ido nesse ambiente e ter falado bem assim: isso aqui é uma merda, isso aqui não presta, essa luz tá horrorosa, isso aqui, sabe? Tá, mas pra que eu ia falar isso? Ah, o arquiteto não sei o quê. E ele ia, qualquer coisa que eu falasse, Sim. ele ia estar feliz. Ele pediu, né? Ele pediu. Mas eu peguei e falei: não, eu vou mais a fundo. Eu vou falar em como a arquitetura é elitizada, em como pouquíssimas pessoas têm acesso a coisas incríveis, em como uma poltrona dos irmãos Campana custa 30 mil reais e parece ser feito com palitos de picolé. Sabe, não tem como fugir disso. Existem coisas que não tem como fugir. Eu amo Irmãos Campana, eu acho os dois artistas incríveis. Inclusive, a cadeira favela é maravilhosa. Eu sei de tudo isso, mas eu pego e vou, tipo... não reduzindo ou ampliando, mas eu levo a minha voz para outro lugar. Sim. Não só ai, não gostei desse tapete. Não é sobre gostar ou não gostar. Eu estou falando, esse tapete, ele pode estar na casa de quem? E por quê? E por que ele tá aqui na Casa Cor? E por que, sabe? E eu não tô criticando o trabalho dele, porque, meu amor, eu tô voltando pro mundo do design de interior e da arquitetura. E de verdade, eu quero trabalhar com gente que tem dinheiro e bom gosto. Sim. Porque eu também quero viver uma vida. A gente vive no mundo capitalista posso e eu falar gosto mais, do luxo. Mais bom gosto do que dinheiro. Exatamente. Porque o bom gosto não tem nada a ver com isso. Exatamente. Você vê pessoas que não têm dinheiro, mas, cara, eu vou fazer aos poucos, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. Exato. Mas assim, não é pecado você gostar do luxo. As pessoas acham que eu tô criticando o luxo. Acham que eu tô criticando a classe, quem tem dinheiro. Não, não é sobre isso. Eu tô fazendo uma crítica social. Você pode ser a pessoa mais... Você pode ser o Elon Musk, que se tornou a primeira pessoa trilionária do mundo. Você pode ser o Elon Musk, mas você tem que ter consciência de classe. Sim. É sobre a consciência de classe, é sobre essa crítica, é sobre você pegar e tá, tipo... lúcido sobre quem você é, sabe? Sobre todos os lugares que você pode acessar, mas lúcido do privilégio e dos acessos que você tem. É muito sobre esse lugar, a Sheila Cristina. Hoje eu vejo assim, não é? Sim. E essa é uma evolução da Sheila, né? Aí você já está falando de uma Sheila que eu vejo agora ou daqui para frente diferente do que começou. Exato. Então, é essa evolução que você está falando, tanto da Sheila como do Fábio, que, por exemplo, eu vi lá que você está fazendo ou já fez um ambiente na Casa Cor de Tocantins. Estamos construindo. Então. Aquela loucura de... Imagina. Casa Cor é sempre imagina desafio. em outro estado. Imagina, a loucura que é. Mas tem muito... Eu tenho certeza que você está usando muita brasilidade, que você está usando muito artesão brasileiro. Cara, eu vou praticamente todo ano para Sul de Minas, a Semana Criativa, né? Que você vai estar lá também. Estarei lá palestrando. E, cara, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar lá, porque eu sempre vou e como eu garimpava artesão de lá, das cidades próximas ali, pertinho, Bichinho, Itu, Prados. Bichinho, é Itu? Não, Itu tem Bichinho, tem Prados, que é depois de Bichinho, e eu tenho uns caras ali fantásticos. Eu esqueci um que todo mundo fala pra eu ir lá, que é perto de lá. Lá, você vai pra Tiradentes, você tem que passar em tal lugar. Esqueci. Não sei, mas eu vou muito em Bichinho, que tem um cara que é um pintor lá, que é o Luiz Rocha, que eu adoro, trago várias telas dele. E um outro cara que eu vou em Prados também, que faz peças maravilhosas. Todos eles expõem ali na Semana Criativa. Mas esse tipo de manualidade, de objeto com energia, feito à mão, talhado na madeira, cara, a gente tem que valorizar isso. E eu tenho certeza que no teu ambiente vai estar trazendo barro, vai estar trazendo terracota, vai estar trazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, porque, cara, a gente é brasileiro.
E o nosso design é valorizado no mundo inteiro. Sim. Milão, a gente vê todo mundo falando do design brasileiro. É diferente do design italiano. A gente tem uma coisa gostosa do aconchego, da bossa, tudo isso, né? Lembrei de um episódio que eu fui num hotel no Rio de Janeiro chamado Fairmont, que é na esquina de Copacabana com Ipanema. E ali eu vi um cobogó de uma mão de barro. E falei, aí eu tentei descobrir de onde vinha aquilo. Até que eu descobri uma fábrica no sul de Minas, em Turmalina. A cidade chama Turmalina. Ah, já ouvi falar em Turmalina. E eles fazem esses cobogós, só que aquele era dos irmãos Campana e tinha uma exclusividade e tal. E eu falei, mas você tem outros? Tenho. Esse aqui, inclusive, é um desenho dos irmãos, mas esse aqui eu posso vender. E comprei um monte para colocar na loja. E vendo como um objeto de decoração. Porque, cara, isso faz parte da nossa história. Nossa, eu vou pegar alguns itens lá, seu. Para o meu ambiente. Vamos lá. Eu tenho uma menina aqui do sul da Bahia, eu não vou lembrar, Península de Vou fazer Maraú. um garimpo lá, gente. Península de Maraú. Ela pega cupuaçu, a casca do cupuaçu, e faz objeto com crochê. Nossa, então, assim, que legal. peças maravilhosas que a gente tem que valorizar o que é nosso. E não Exato. comprar coisas produzidas em fábricas, em outros países, né? Eu acho que a gente precisa olhar mais aquilo que a gente está falando antes, para dentro. E deixa eu te falar, vamos falar qual que é. Me empresta meu celular aqui. Tem 3 estampas da minha camiseta. E eu tô vendo a minha vida agora, pra vocês, mas assim, não de uma forma comercial, mas até pra eu entender na minha cabeça. Eu sou uma diva pop, né? Sim. Eu sou uma diva pop. Quando ele dá a risada, vem a Sheila na primeira, né? Eu sou uma diva pop. E daí eu comecei... as divas, geralmente, quando lançam um álbum, elas entram naquele mood, assim, sabe? Tipo, a Anitta agora na era Equilibrium. A Luísa, sei lá, a Katy Perry em Last Friday, sabe? Enfim, lançou o álbum. E daí ela muda toda a estética, a forma de dar entrevista, a forma de conversar, a forma de tudo. Eu sou uma diva pop e eu tô na minha era de território e pertencimento. E daí, pra não parecer fútil assim, né? Porque o jeito que eu falei parece, mas é pra entender. Pro meu cérebro entender e pra vocês entenderem também. Esse tema, ele vai permear tudo que eu tô fazendo nessa temporada. É o meu espaço na Casa Cor, é o lançamento das minhas estampas na Tuiu, as peças que eu tô assinando. Então, tudo que vocês virem que vai sair sobre mim nessa parte de criação e tudo mais é sobre isso, é sobre território e pertencimento. E o território e pertencimento, eu já morei em muitos lugares. E pra mim, é esse estudo de como as coisas... Como o viver muda de acordo com o clima, de acordo com os bens naturais que aquela região, sabe? Como que tudo isso tem que ser aproveitado. Porque eu não falo mal da casa quadrada só pelo fato de eu não gostar da casa quadrada. Eu não falo mal do porcelanato só porque eu não gosto do porcelanato. Eu não falo mal do... Não. É porque essa padronização, ela simplesmente exclui tudo que existe de regional e deixa a casa lá do interior da Bahia igual a casa lá da cidade de Curitiba. Fica tudo um grande padrão. E o Brasil é muito grande, existem muitas riquezas que, beleza, você pode fazer uma casa quadrada, mas pegue as especificidades da sua região, sabe? Eu não vou encher de vidro uma casa... num lugar onde a mínima é de 35 graus. Porque senão eu vou ter que colocar um monte de ar-condicionado. E daí isso não vai. Eu não tô pensando nos bens naturais. Eu não tô pensando em nada. Eu tô fazendo só porque eu acho bonito. Só por fator estético. Mas aí que entra essa coisa do movimento de massa que eu te falei. Isso é uma coisa que a indústria manipula através da mídia. Então, assim, agora é o porcelanato tal. Então, agora a gente vai nessa linha. Agora é pé direito duplo e tal. Não sei de onde vem essa tendência, mas isso é construído. Mas adapta. Eu não sou contra. Eu acho que eu sou sobre adaptar, sabe?
quer o pé direito duplo? Coloca, mas pensa aonde tá batendo a luz do sol. Hoje em dia, os arquitetos, os engenheiros não pensam nem aonde que tá. Faz um estudo ali para ver onde que o sol nasce, onde que o sol. Que hora vai ficar mais quente, por onde que vai A ter ventilação, correnteza. né? Aquele arquiteto que ganhou o prêmio lá, que fez a casa O João. Cara, ele fez um arquiteto. negócio com cobogós, com ventilação Exato. cruzada, coisa mais linda a casa. É você pensar nas coisas, sabe? E simples, né? Simples. Isso. E com coisas locais, com produtos locais. Então, acho isso fantástico. A gente tem que pensar um pouco mais nesse tipo de material local, no que é do Brasil, no que traz para a gente esse pertencimento, né? Que é um pouco do que você falou. Territorialidade e pertencimento. Isso. E daí, essa minha linha vai ter escrito aqui na manga, tem escrito território e pertencimento, e cada uma vai ter uma frase. E daí tem uma que é menos Milão e mais sertão, que é Olha uma que frase do delícia. Maurício Arruda. Aham. Que o Maurício Arruda falou pela primeira vez em uma entrevista que ele estava dando para Sheila Cristina. Então, esse movimento começou há uns 3 anos atrás, em uma entrevista que eu tive com o Maurício Arruda. Ali foi a primeira vez que eu, bum, beleza. Então, daí vai ter essa estampa que fala menos Milão e mais sertão. Tem outra que é olhe menos pro lado e enxergue o cerrado. Porque eu tô fazendo esse trabalho no Tocantins e eu percebo que o tocantinense, ele bebe muito da cultura dos estados que estão ao redor. Muitas pessoas, né? Não todos. Mas eu vejo um movimento do tocantinense olhar também para o que tem lá dentro, sabe? Parar de olhar só para Goiânia, só para Brasília. Só pro exterior, né? Só para fora. E eu tô falando sobre isso dentro do Brasil. Sim, para sim. você ver. Sim. Eu tô falando sobre o Brasil parar de olhar para a Europa, mas eu tô falando também sobre Tocantins parar de olhar para Brasília, ou para Goiás, ou para Goiânia, sabe? Então, é sobre olhar para si, principalmente. Isso é desde da valorização do profissional local até os Exatamente. materiais que eles utilizam nas obras, né? Exato. Nos projetos. O clima muda, Claro. a cultura, a identidade, tudo muda. E daí tem o último, que é mais abrangente, que é o Brasil tem tudo que você procura lá fora. E daí eu coloquei um mapa do Brasil de cabeça para baixo. Porque também é você ir contra essa representação europeia do mapa do Brasil, que também não tem escala nenhuma, onde a gente… Sabe Sim, aquele… sim. Onde os O países, Atlas, né? Não tem uma proporção correta, uma né? distorção dos países. Então, fazendo esse movimento e pensando sobre a gente também se enxergar, sabe? E eu vou fazer… Tudo que eu vou fazer, todos os trabalhos que eu vou lançar, tudo que eu tô fazendo ultimamente, vem muito de encontro disso. Mas eu precisei primeiro olhar pra mim, né? Sim. Pra que tudo isso… E eu ainda tô nesse processo. Que faz parte dessa ida ao fundo do rio e do respiro e falar, cara, o que é que eu quero trazer com isso tudo, né? O que eu quero comunicar com isso tudo? Exato. E eu acho fantástico também a questão das collabs, né? Porque, cara, você não precisa fazer tudo sozinho. As pessoas têm que parar de pensar que dá para fazer sem ajuda. Você teve um insight falando com o Arruda, que, porra… Né? Essa frase é fantástica, né? Menos Milão, mais sertão. Menos Milão e mais sertão, A gente e assim, eu vejo isso muito no americano, por exemplo, né? Aquela coisa do patriotismo, toda casa tem uma bandeira e tal. A gente tem vergonha, a gente só aparece bandeira agora na época da Copa, né? A gente precisa valorizar mais o que é nosso. A gente tem tanta cultura, tanto material rico e maravilhoso para a gente usar, né? Sim. E a gente esquece às vezes. A gente esquece, o brasileiro esquece muito. É aquela síndrome do vira-lata, né? Sim. Mas eu acho que a gente está passando por um processo de pertencimento, assim. Sim. Eu acho que esse processo está sendo interessante. E eu digo mais. Eu acho que… Não sei se eu vou parecer muito pretencioso com essa frase, mas eu acho que Sheila Cristina tem, sim, uma grande parcela de culpa nesse lugar, sabe? Porque… Sei lá, uma coisa que… E daí era por simples gosto, mas aí depois eu fui vendo e se tornou um grande… Hoje em dia, as pessoas falam muito sobre isso. Painel ripado. Era uma grande febre. Aí a Sheila começou a criticar isso em massa.
As casas quadradas. Era uma grande febre. Aí a Sheila, tipo, vem com esse movimento. Então, mesmo a gente falando sobre humor, mesmo falando sobre nesse lugar de, tipo, ridicularização, acaba se tornando um movimento. E daí vem um arquiteto e faz um conteúdo falando materiais que você pode substituir, coisas que você pode, coisas que eu gostei, sabe? E tudo partiu Sim. desse primeiro movimento. Não sei, eu teria que. Agora é um achismo, tá? Mas eu vi muito isso surgir através dos vídeos que eu fazia como Sheila Cristina. Com certeza. E é tudo cíclico, né? A gente viu isso no Ripado, daqui a pouco a gente vai ver no Muxarabe, daqui a pouco, não sei qual vai ser a próxima, né? Porque tem muito Daqui disso. a pouco até se você pensar, daqui a pouquinho, a gente agora falando em questão de 10, 20 anos, aí a gente pode voltar pra tudo brilhoso, lustre de cristal e painel ripado de Dourado. novo, e o douradão. E as pessoas vão amar, sabe? Que não volte o Rose Gold só, né? Então, agora sabe o que eu quero fazer? Deixa eu te falar. Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha de assinar um espaço. Agora que eu assinei o meu primeiro, voltei, né? Depois de 5 anos sem fazer nada. Tô fazendo no Tocantins. Eu tenho uma vontade de fazer algum espaço na Casa Cor São Paulo. Mas eu queria juntar tudo isso que eu mesmo julguei como cafona e colocar dentro de um espaço e deixar, tipo assim, incrível. Nossa, isso é muito legal. Colocar o porcelanato, colocar o painel ripado, colocar os lustres de cristal, o Rose Gold. O Rose Gold. Sabe? E pensar em como isso. Porque daí. Aí. O acabei de vinílico, falar. né? Um Não, eu vinílico, falei, né? até lá as pessoas vão esquecer. Os vinílicos, até lá as pessoas vão esquecer. Mas imagina daqui uns 2 anos. Sim, sim. Você pegando e resgatando essa entrevista e a gente indo lá Nossa, no vai espaço. ser muito legal, vai ser muito legal. Vamos ver. E é bem isso que você falou. Eu acho que, cara, não tem certo ou errado, né? Assim, eu fazendo o projeto, eu vejo que muita gente vem com imagens de referência de Pinterest, Instagram e, cara, fulano falou tal coisa e seguem muito isso. E aí, assim, é um negócio até complicado de falar, porque essa questão cultural deixa com que as pessoas se influenciem muito e não façam o que elas querem, o que é bom para mim. E o arquiteto tem que ter essa percepção, o design de interiores tem que ter essa percepção. Cara, quem é que vai morar nessa casa? O que teus filhos gostam? O que essa família precisa? É numa região quente, é numa região fria? Os materiais que eu vou usar? Tudo isso tem que ter um estudo sobre isso e valorizar. Mas a gente vê que nem nessa valorização a gente às vezes consegue quando vem o cliente, porque o cliente às vezes só fala do preço. Esse é um problema do brasileiro. Tem uma coisa que acho que não é da sua época, tinha uma propaganda a gente chama de Lei de Gerson, né? Que é um cara que chamava Gerson e que fez uma propaganda na época de Copa de cigarro. E ele falava, porque o brasileiro tem que levar vantagem em tudo. Isso acabou com o Brasil, porque não dá para levar vantagem em tudo. Porque a questão não é ser caro ou ser barato, a questão é ser bom ou ruim. Exatamente. Né? E não quer dizer que o bom é caro e que o ruim é barato, mas a gente precisa ter essa sensação estética, o que realmente funciona pra gente, porque eu não vou fazer uma casa com ripado porque está na moda. Exato, né? Exatamente. E daí, e eu voltando agora pro mercado, é exatamente isso que eu quero fazer. E ter voz hoje, né? Eu acho que as pessoas vão vir até mim. Já estão vindo, já existem algumas pessoas conversando, mas eu quero que os meus clientes saibam sobre esse propósito que a gente acabou de falar. E eu falo, eu não quero que você venha comigo se você tiver pressa. Boa. Sabe, de verdade. Olha, eu quero construir uma casa, eu quero reformar minha casa. Beleza. Aonde você mora? Vamos visitar esse lugar? Vamos conversar? Eu quero fazer esse lugar quase de terapeuta. Inclusive, é uma das faculdades que eu quero fazer quando eu estiver um pouco mais tranquilo. Eu quero fazer psicologia. Porque daí eu quero pegar e entender essa pessoa e o que ela não faz por ela. Porque eu acho que o profissional, ele também tá muito nesse lugar. Sim. Porque se ele conseguisse decifrar tudo, ele não ia precisar de um profissional. Muitas vezes usam a gente como um psicólogo, como um Exato, terapeuta, eu né? já percebi isso. Por isso que eu vou cobrar mais caro. Vou cobrar o meu valor e a terapia. A terapia junto. A terapia com Sheila. Terapia né? com Sheila, que daí E já você vai ser faz um o tapão projeto. na cara. É isso aí. E o projeto. Mas eu quero estar muito nesse lugar. Eu quero entender mesmo, assim. Mas olha que engraçado você falar isso, porque no meu escritório a gente atende com uma terapeuta.
Eu atendo com uma Muito bom. terapeuta holística. Ou seja, ela olha, ela vê energia, ela fala, cara, esse cara falou disso, mas ele está querendo falar disso. Porque as pessoas, às vezes, nas entrelinhas, não falam algumas coisas, ou falam e você tem que perceber. E com alguém ligado com a antena terapêutica, entende essas questões. Né? Amo. Então- Você vai fazer terapia pra Lohane pra gente. Aí a Lohane já vive comigo mesmo? Pronto. Se ela já faz uma especialização ali, uma coisa de psicologia, aí já atendemos. Mas é juntos. bem isso. E muito mais holístico do que a terapeuta, o psicólogo mesmo, né? Porque o holístico, ele vê energia, ele vê pedra, ele vê várias questões que você sente na energia mesmo, que é um pouco do que a gente estava falando aqui. E fazer o cliente entender, eu muitas vezes nos projetos coloco tipo o extremo absurdo de cor, porque a pessoa fala, não, isso não. Mas aí você vai chegando no meio termo, porque a pessoa vai entendendo que ela não precisa fazer um ambiente minimalista todo branco ou na tendência do ripado, todo ripado, porque tem que ser a cara dela. Exato. Mas é muito difícil você também fazer com que as pessoas entendam que isso é um movimento de massa e que você tem que fazer. Então, o que você está falando é exatamente isso, é sentar na casa do cliente, conversar com o cliente, com a família do cliente. Desacelerar. Fazer um briefing desacelerar, silenciar. Desacelerar, né? sabe? Tipo, olha, vamos ficar aqui, ó, desliga seu celular agora. Ah, mas não sei o quê. Então tá, vamos marcar outra hora. Então eu quero muito ter essa minha nova proposta, né, de trabalho mesmo. Ah, e você quer voltar? Eu quero muito voltar a fazer projeto. Acho que, tipo assim, tá sendo uma das coisas que eu mais quero fazer hoje em dia. De verdade mesmo. E esse pontapé inicial na Casa Cor Tocantins vem muito de encontro a o que eu quero viver agora. Que é, primeiramente, sair desse eixo, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Todo mundo esperava que eu fizesse esse ambiente em São Paulo. Sim. Ou que eu fizesse qualquer coisa por aqui. Mas aí eu peguei, recebi essa proposta e eu falei, tipo assim, total sentido. Sabe? Palmas, hoje em dia, é uma das cidades que mais prosperam. Sim. A gente tá falando da cidade mais jovem, mas também tem muita tradição, é território indígena. Sabe? Tudo. Tudo. Tipo assim, a capital mais jovem do país. O que isso tem a ver? Que a gente tá falando sobre o futuro, sabe? Mas também lá é território indígena, já tá lá há muito tempo. Então a gente também tá falando sobre ancestralidade. Sim. Então, tipo, tá tudo ali. Essencial isso, hein? Essencial falar sobre ancestralidade, sobre quem tá por trás da gente. Exato, né? quem veio antes, sabe? Falar sobre Pindorama, não, antes da invasão. Isso mesmo. Então, é muito entrar nisso, assim, e falar, é isso. E valorizar o que é nosso. Porque Valorizar a o que gente é fica nosso. valorizando o dos outros sem olhar para dentro. Quando a gente olha para a nossa cultura, que vem do índio, as pessoas têm preconceitos com certas coisas, né? Que nem falando do vegetal da ayahuasca, por exemplo. Ah, ayahuasca, tal, cara, é a religião brasileira. As crianças indígenas tomam. É um negócio que te conecta. Então, assim, vamos parar de sem conhecimento falar das coisas, porque aí vira o hater, vira, isso aí é viciante, isso aí... Cara, a gente precisa começar a olhar que a gente é rico, que a gente tem materiais ricos. Todo mundo quer o que a gente tem embaixo da terra aqui. Exato. E daí as pessoas, quando eu falo sobre esse movimento... Ai, Fábio, então você vai fazer projeto... Você quer fazer projeto de barro, de terra, não vai ter conforto, a pessoa vai dormir no chão. Sabe? Porque as pessoas são preconceituosas, as pessoas entram nesse lugar. Não, eu quero falar sobre luxo aqui no Brasil. Sabe, construído por mãos daqui, construído por pessoas daqui. E o que é luxo, né? O que é luxo, sabe? O luxo é super incrível você ter, tipo assim, no lugar de você ter uma obra de arte de, eu não sei quem lá da Itália. Você ter de um pintor, valorizando aqui, de um pintor ali do interior do Vou Tocantins. te levar lá no Luiz, você vai da ver. Bahia. Aquilo pra mim é luxo. O cara vendia um quadro numa galeria, ele vendia pra galeria. A galeria vendia 30 mil reais o quadro dele. Ele falou, cara, eu não quero, eu quero pintar. O cara vendia um quadro uma vez por ano e eu gosto de pintar. E aí ele montou o ateliê dele lá em Bichinho e começou a pintar direto. Eu compro muito mais barato, compro 16 telas do cara, telas maravilhosas. E é isso, a gente tem um artista brasileiro dentro de casa, uma peça que só você tem, Exato. em vez de ficar comprando réplica. Vai comprar print, sabe? Que foi. Tá bom, mas assim, é um luxo, sabe? Você conhecer. Isso é luxo, exatamente. Exato, você conhecer. E aí você vê que não tem a relação com a grana, planta, né? Não tem a relação com a grana. Porque o luxo poxa, eu tenho, por exemplo, um tempo para meditar. Isso é luxo.
Tempo. Eu acho que é isso. A gente tá entrando numa era. E eu fui uma vez num evento que a gente falou, né? A gente tava falando. Esse era o tema. É luxo. O que é luxo pra você? Alguma coisa assim. E daí, esse também. Nossa, acabei de ter esse insight. Eu acho que isso contribuiu, inclusive, para esse movimento. Porque a gente estava falando sobre luxo, sobre isso. Daí eu tava com umas pessoas lá. Umas arquitetas também, super maravilhosas, mas que trabalham com o mercado de luxo, que tem outra visão de outra coisa, assim. E elas falavam umas coisas, assim, que eu ficava tipo... Ai, tá bom, não concordo com isso, não, mas vou ficar de boa. E daí, no final, cada uma tinha que responder o que é luxo pra você. Todo mundo falou. Aí eu peguei e falei assim, luxo pra mim vai ser o dia que eu puder ficar offline. Porque hoje em dia eu acordo e vou dormir online, 24 horas por dia. Então, eu desligar o meu celular e eu poder olhar pra mim e eu ter tempo pra mim, isso pra mim é luxo. Não é nada disso que vocês falaram. Uma falou a marca, a bolsa, não sei o que, a viagem. Pra mim, é o momento comigo mesmo, com a pessoa que eu amo. Pronto. É isso. É isso. E a gente está cada vez mais desconectado disso. Tanto é que eu vi um movimento aí que estão voltando a vender celular que não tem nada. Só tem Começou por causa das crianças, né? Pois e é. eu acho isso interessante. Hoje em dia tem meu sobrinho e ele tem 2 anos, ele já tem o celular dele, gente. Meu Deus. Mas assim, é porque, tipo assim, de vez em quando ele pega pra... Ele já sabe tirar umas fotos, ele fica, E é tipo, incrível mexendo. como Ele já nasceu assim, é já. intuitivo isso, né? Você dá para um bebê, ele já sabe rolar tela, né? Aham. É engraçado demais. E daí, a gente tá pensando em dar um celular pra ele sem nada. Quando ele já é mais velho, só pra... É isso aí. Vou te fazer uma pergunta, que a gente já está aí faltando 15 minutinhos aqui, já estão me mostrando. Qual foi a pior fase da sua vida? Nossa, agora você ficou pesado, hein? Foi pesado. É pra ser profundo? Muito. Porque todo mundo tem uma pior fase, né? Eu tive a minha pior fase foi antes, inclusive, de trabalhar com internet. Foi a perda da minha mãe. E daí... E é uma loucura, né? Porque essa pior fase, ela vem e vai. E essa dor que eu senti lá, eu sinto ela, às vezes, assim, muito... Nesses momentos, principalmente... Eu não fui diagnosticado com depressão nem nada, mas eu tenho certeza que eu passei por um episódio depressivo muito forte, que foi quando a minha mãe faleceu. E o meu gatilho... Não o meu gatilho, a forma que eu lidei com isso foi bebendo muito... E não visualizando nada. Foi um período da minha vida que parece um grande breu, assim. Porque o que eu fazia? Eu não parava em casa e eu só enchia a cara. Só bebia. Bebia de noite, todos os dias. Bebia muito. E daí... Isso você tinha quantos anos? Acho que eu já tinha uns 22, 3... Não sei. Faz 8 anos. Fazem 8 anos? Uhum. Faz 8 anos? Faz 8 anos, faz as contas aí. 32 menos 8? Sei lá. 20 e poucos. 20 e poucos. Tinha 20 e poucos. E daí, de vez em quando, isso volta. Isso era antes de Sheila? Isso era antes de Sheila. Só que daí... E você já trabalhava na internet ou não? Não. Eu tinha um escritório, né? A OMA, que acabou de encerrar as atividades, que ficou mais 9 anos ainda existindo sem a minha participação. E daí foi... era isso, era trabalho, mas aí eu conseguia trabalhar, conseguia fazer tudo durante o dia, meio que meia boca, de qualquer jeito, vamos fazer o que dá pra viver. E à noite, e loucura, e eu já coloquei minha vida em risco várias vezes por causa dessa situação, de levar gente estranha pra casa. Nossa, eu tenho... Deus, universo, os orixás muito fortes do meu lado. Tudo a seu favor. Porque eu juro pra você que eu ia pra praça e conversava com pessoas em situação de rua, assim, basicamente. E às vezes eu levava pra casa e ficava lá bebendo durante dias. Meu Deus. Sabe? Era uma loucura, assim, uma loucura. Quando eu vejo, assim, na época eu não via como um problema. Tipo, ai, nossa, eu tô me divertindo. Mas aí era só esse medo de estar lúcido. E eu falo sobre isso também agora, quando eu fiz esse post. Eu acabei falando também sobre isso nos stories. Que tá todo mundo meio nesse lugar, né? Sim. Que eu era viciado naquela época lá, antes de Sheila Cristina.
que é de tipo assim, eu não quero estar lúcido. Eu não quero viver essa dor. Porque toda vez que eu tava sóbrio, a dor da ressaca batia no peito e era choro enfim. E é engraçado você falar isso, né? Porque é o que você falou. Muita gente está nesse lugar. E isso só se resolve quando você internamente se resolve. Exato. Então, se às vezes bate isso para você, tem tudo aquilo que a gente está falando antes do podcast. Você tem que estar com o corpo regulado, você tem que estar fazendo exercício, você tem que estar consciente, né? Ligado à consciência. Exato. Porque aí você fala, cara, aconteceu, talvez tenha algum trauma aí, porque tem isso também da criança interna nossa, tá comandando. E aí, quando você percebe que aquilo não é uma atitude, aquilo é um gatilho, que a tua criança interna tá ali, você falou, criança interna, vem cá. Ó, morreu, resolvi, taranã, agora eu vou assumir o controle. E aí você começa a ver que aquilo, na hora que você toma consciência do que está te dando esse gatilho, aquilo para de acontecer. Exato. Só que é difícil, porque isso só resolve em terapia, só resolve estudando muito sobre essas coisas, né? Psicologia. E a perda de alguém, é perda ou perca? Perda. É perda, né? Tem muita gente que fala perca, né? Eu fico, não, né? é perda. Não, é perda, é perda. A perda de alguém a pessoa mais importante na sua vida é traumático. Sim. E isso, assim, querendo ou não, 8 anos não é muito tempo. Não é. Sabe? Porque eu lembro que meu avô, com 70 e poucos anos, falava do pai dele até num lugar, assim, de dor. Sim. Que ele tinha perdido há 30 anos. Porque grande parte dos problemas de terapia, né, que eu sigo muito pessoas que falam sobre isso, né? Então, grande parte dos problemas são pai e mãe, de pôr a culpa, olha, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe. Nossa, quando irmão, você se livra dessa culpa. E de irmão, minha mãe gostava mais do irmão e gostava menos de mim, ou coisas assim. Só que isso não é um problema dos seus pais ou do seu irmão, é um problema seu. Você tem que resolver. Todo mundo tem questões, nem toda mãe sabe ser mãe, e a maioria não sabe, porque ela faz o que ela aprendeu. Então, muitas vezes é cópia do que ela aprendeu com os pais dela. Então, a gente precisa se resolver, mas isso você tem que querer, você tem que buscar. E é o despertar também. Mais uma vez, você entrando naquele, sabe? E daí também essa cura, né? Que ela é constante e tudo mais, mas toda vez que me vem essa coisa, essa dor, eu tenho uma coisa que me faz. Tem duas coisas, na verdade. Primeiro, uma frase que eu ouvi, que só sente saudade quem um dia já teve sorte. Então, se eu tenho saudade, eu lembro desses momentos de forma muito, tipo, acolhedora. E, tipo assim, lembrando dos momentos que eu vivi com a minha mãe, que foram incríveis. E a outra o tempo dela. Esse foi o tempo dela. Exatamente. Sabe? Esse foi o tempo dela e eu tenho certeza que, tipo assim, eu não posso desperdiçar o meu me corroendo em cima desse túmulo invisível, entendeu? Exatamente. É visível, mas assim, sabe? Que tem dentro do peito. Até porque você não sabe se você tá aqui amanhã ou não. Exato. E daí eu vou ficar desperdiçando, não desperdiçando, porque deve ser vivido essa dor, sim. e deve ser acolhido, como eu disse, mas ao mesmo tempo tem que pegar e falar assim: ufa, tá bom, agora vamos viver a vida. Porque senão eu vou voltar para aquele lugar lá atrás, aonde eu vou ficar mais uma semana enchendo a minha cara e querendo ficar. Lembra a coisa da criança interna? Muitas vezes acontece do tipo, mas minha mãe precisa ter orgulho de mim. Ah, sim. Sabe? Mas eu... Porque ela queria que eu fosse outra coisa. Muita gente acontece isso. Queria que fosse médico, advogado, não sei o quê. E hoje eu sou isso. Então fica tentando provar aquilo. E é a sua criança interna que está ali porque você ficou com aquele trauma na cabeça. Mas aí você fala, isso que você falou, colocar o adulto no controle. Colocar o adulto no controle. E falar, cara... Ok, aconteceu. Isso, numa sessão de terapia que eu fiz, eu aprendi muito isso. E eu mudei de carreira com 30 anos, né? E com filha e casado. E que é essa história do banco que eu contei para você, eu mudei de carreira com 30 anos. E aí uma terapeuta me falou, cara, essa viagem que você fez com seu pai, porque meu pai era espanhol e ele morava, depois que eu casei, ele mudou para Espanha com a minha mãe, eu sou filho único. Eu fiz uma viagem de Múrcia, que é a cidade dele, até Madrid, a gente chorando no carro e conversando, tipo uma lavagem de roupa suja. Sim. E aí essa conversa, a terapeuta me falou, cara, ali você abriu um elo, você desconectou a corrente. E aí você ficou sem chão, porque você tinha filho único, base do pai, não sei o quê, seu pai é espanhol, durão. E aí eu tive que fazer todo um trabalho terapêutico para entender que eu não precisava provar para ele que eu, não sendo a pessoa que ele queria profissionalmente, eu não teria sucesso. Então tudo isso é uma construção. Só que, imagina 30 anos da sua vida, você passando por tudo isso. E isso acontece com muita gente. Não vou dizer com todo mundo, mas com muita gente. Muito. Que não é resolvida com pai e mãe, que não é resolvida com família. E que isso deixa a criança, agora que eu estou percebendo com 50 e poucos, que a gente precisa se colocar no controle da nossa vida.
E fazer terapia, né, fazer gente? terapia. Vamos fazer terapia? Fazer terapia, cuidar do corpo, cuidar da mente, fazer exercício, cara, isso vai te elevando. Exatamente. Né? E faz terapia antes de casar, porque além de ser traumatizado, você vai e traumatiza o outro ainda. Pois é, e o filho? E o filho, se tiver. E o filho. É. Então vamos... Eu vejo muito do que eu passei, eu passando para minha filha, né? Esses dias eu descobri que eu era um pai narcisista. Numa terapia. Meu Deus, numa terapia não, num podcast. pesado. Num podcast, ouvindo a história, eu falei, cara, eu faço isso. Por isso que eu não vou ser pai. Cara, eu faço isso. Aí eu prefiro ser só um tio narcisista. Eu falei pra minha filha, filha, eu sou um pai narcisista. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ela falou, pai, todo mundo tem problema. Minha filha é super evoluída. Né? Chique. Então, a gente precisa se perdoar, a gente precisa se conhecer e mudar. Porque não adianta nada disso a gente fazer... Sabe aqueles caras que pagam 100 pau eu vou fazer tal curso de imersão, não sei o quê. Se você não faz a mudança, se você não pratica, não aplica, não adianta nada. E também se acolher, né? Porque é isso, você fala sobre colocar o adulto no controle. Beleza, coloca o adulto no controle, mas também acolhe a sua criança. Exato. Coloca esse adulto no lugar de tipo assim, ei, calma aí. Vai dar tudo bem, tá tudo... Peraí, eu assumo a partir de agora, tá? E resolve. Acho que daí é muito nesse... lugar ali. Eu tenho um monte de perguntas que não vai dar pra fazer. Mas não, a gente se deixar, a gente fica aqui 5 horas. A gente vai ter que marcar um outro. Mas a última, eu vou fazer a última. Eu trouxe uma peça de roupa. A última, rapidinho pra gente finalizar. Ó. Você é feliz hoje? Eu sinto que eu tô no caminho da felicidade. Né? E eu vou falar pra você, eu acho que a vida é um grande caminho. Você nunca vai chegar lá. Eu li... Nossa, a gente vai falar... As pessoas não gostam de falar de morte, né? Pra mim, pelo fato de já ter passado por isso algumas vezes, não é mais um problema. E eu vou aqui parafrasear o João, que é um dos únicos influenciadores que eu tô seguindo hoje, que ele tá fazendo uma viagem do México pro Canadá. E ele fala sobre muitas essas reflexões. Inclusive, eu quero fazer isso. E teve um dia que ele falou... Eu quero que o dia da minha morte seja o dia mais feliz da minha vida. Entendeu? Uhum. Porque eu acho que é isso. A gente nunca vai chegar lá, eu acho. Que a vida é uma eterna busca. Sim. Então, falar que eu sou feliz hoje... Existem momentos que eu sou muito feliz. Quando eu tô com meu sobrinho, quando eu tô com a minha irmã... Quando eu tô com alguém que eu amo, que inclusive eu acho que eu tô amando. Então, eu tô nesse processo de descoberta se eu estou amando ou não. E todos esses momentos são momentos que eu estou feliz. Mas eu não sou uma pessoa também que é, tipo assim, feliz o tempo todo. Mas se manter... O que é normal, né? Não seria normal você ser feliz o tempo todo. Mas se manter no caminho da felicidade, eu acho que é importante. Porque daí, quando você não se mantém, é aquele lugar que eu te falei. Que é quando você perde o controle. E daí alguma coisa te distancia daqui. Sabe? Alguma coisa te distancia. Álcool, droga ilícita ou não ilícita, cobrança, às vezes as pessoas viciada, manjaro, sabe? Pressão. Tudo isso te distancia desse lugar. Sim. Hoje eu estou nesse lugar, que é esse caminho. Mas muitas vezes eu sou afastado desse caminho. E tem que policiar, né? É o tempo todo, às vezes é até um pouco cansativo. Sim. Mas tem que policiar. Exatamente. Fábio, adorei você estar aqui, cara. Amei, Obrigado. Ricardo. Foi muito bom, muito bom. A gente falou muita coisa, tem muito... Tudo. Cara, olha, tem não sei quantas páginas aqui que eu não falei nada pra você. Só fiz 2 perguntas. Eu fiz 2 mas eu achei fantástico a gente conversar. Jamais esperei esse tipo de papo. Eu imaginava que, tipo, você ia vir montada. Eu imaginava, tipo, putz, como é que vai ser, né, esse papo? E eu tô muito contente porque eu tô quebrando paradigmas comigo mesmo, sobre várias coisas. E você faz parte disso. Que bom. Tá bom? Que bom. Obrigado. Se tiver uma pessoa... Se tiver uma pessoa... Aqui, e você já falou valeu isso a pena. agora. Já você valeu falou a agora pena. pra mim assim, falou assim, cara, eu vim aqui porque eu vi no seu podcast tal coisa. Isso já é um elogio. E você já é uma pessoa que tá vendo no nosso trabalho uma mudança. Sim. Então você é essa pessoa. E daí, ó, pro mundo. É isso. E a última coisa que a gente falou sobre isso... Fala mas, sobre assim, suas redes, fala sobre sua marca. não, acho que só a minha mensagem final e falando com
todos os meus amigos influenciadores ou não, Isso. as pessoas que ficam refém, sabe? Eu acho que A Madonna falou que ela fica triste todas as vezes que ela fica 10 minutos no Instagram, porque ela sente que ela tá dando uma alma dela, uma parte da alma dela, pra esse grande Deus que as pessoas chamam de algoritmo. Doe menos da sua alma. Hoje mesmo um amigo veio me falar: você tem alguma dica de conteúdo? Eu falo o que você gosta de fazer. Eu tô querendo alcançar mais números. Não vai atrás disso. Óbvio, a gente tem que pagar conta, a gente tem que fazer o nosso rolê, mas só que vai lá na essência. Vai lá naquilo que você gosta de fazer, no que você quer realmente pra você e faz. Independente do algoritmo, independente de viralização. Que eu acho que aí é a chave. Porque esse é o caminho que eu tô percorrendo também. Eu acho que a gente E tem me que... sigam nas redes sociais, @Fábio Marques. Vamos fazer um complô de quebrar o algoritmo. Vamos fazer o nosso algoritmo. Eu acho que a gente tem que. Acho que vamos fazer a gente tá falando de massa. Movimento de massa. Movimento de massa. E se a gente fizesse esse movimento de massa aonde a trend é não seguir a trend, Pois é. né? Quebrar o sistema, né? No que a gente tá falando aí de algoritmo, ou de tipo, todo mundo vai aqui. Cara, pensa se é isso que você quer, ou você tá indo com os outros, né? Eu faço muito isso. Eu conheço a trend. Eu sou a pessoa mais bem informada. Conheça a trend, conheça a dancinha do momento, saiba das fofocas e se distancie. Sim. Saiba onde que tá pra você ir pro outro caminho. Antes de continuar esse episódio do podcast, eu quero agradecer aqui a Xi Filmes, que é o estúdio onde a gente grava. Um estúdio ambientado, com vegetação, com cores quentes, com formatos orgânicos. A gente adora gravar aqui porque a experiência que a gente tem gravando é a mesma que a gente tem gravando na nossa casa e gravando com os nossos convidados, e eles se sentem muito bem aqui. O cafezinho, o pão de queijo. Então, Xi, obrigado por apoiar o nosso canal, estar aqui com a gente e gravar os nossos conteúdos com tanto esmero e qualidade. Obrigado. Gente, olha, o Fábio tá aqui com a gente falando, né? Falou bastante. A gente conversou um papo super descontraído e, claro que eu quero que vocês sigam o Fábio nas redes sociais, Fábio Marques, no Instagram. Fábio Marques com 2x, em Com todas as 2x, redes sociais. em todas Mas as redes assim, sociais. joga no Google Sheila Cristina, do Sheila jeito que vai você... aparecer. As capas de revistas, os outdoors, são A todas- marca dele, que é a Tuyu também, ele tá postando várias coisas lá que é legal e torço muito pelo teu sucesso aí com a tua marca. Eu também torço. com a tua mudança, né? E que a gente se encontre mais vezes por aí nesse mundão. Nos encontraremos, inclusive na Semana Criativa de Tiradentes. Estaremos lá juntos. Gente, obrigado, viu? Não deixem de... Se você gostou do conteúdo, vai lá, se inscreve, vai lá, compartilha com os amigos, porque mais do que ninguém o Fábio sabe, a gente para ter... Não é que a gente está buscando aqui visibilidade, não, a gente está buscando mudanças de vida. Alcance. Então, se a gente conseguir tocar um pouquinho no coração, cara, compartilha. É isso.